Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje vamos começar o assunto número 4, que tem por tema Influências tecnológicas na atual divisão do trabalho. Esse assunto está dentro do contexto da Geografia, Ciências Humanas e suas tecnologias, no eixo temático da Geografia Mundial. Tá? Vamos trabalhar aqui conceitos como espaço e região. Vamos lá? Uma pequena introdução sobre o conceito de divisão do trabalho. A divisão do trabalho, pessoal, é um sistema em que o indivíduo ganha seu sustento ao produzir, ao ajudar a produzir um bem ou um serviço. A divisão do trabalho proporciona ganhos para todos. Isso ocorre por meio da multiplicação da quantidade de conhecimento que entra no processo produtivo, fenômeno esse que gera, como consequência, um aumento contínuo e progressivo da própria quantidade de conhecimento. Então, vocês já ouviram falar aquela frase que conhecimento é poder? Pois é, conhecimento nos permite aprender coisas novas que nos traz retornos positivos, né? Principalmente no quesito do trabalho, tá certo? Uma teoria, ou uma outra definição aqui para divisão do trabalho está dentro aqui do que falou o Ludwig von Mises. Ele diz: a teoria da divisão internacional do trabalho é uma contribuição da economia política clássica. Quando este princípio é aplicado à divisão pessoal do trabalho, percebe-se que o indivíduo se beneficia ao cooperar não somente com pessoas superiores a ele em determinadas capacidades, mas também com aquelas que são inferiores a ele em absolutamente todos os aspectos relevantes. Então, pessoal, o mundo do trabalho ele é dividido, certo? E todos precisam trabalhar para se beneficiar de alguma forma, tá? Então, o trabalhador ele se beneficia com o trabalho lucrando no final do mês com seu salário. O patrão ele se beneficia, né, com aquele investimento que ele fez inicialmente, com o lucro que a empresa vai dar, e os consumidores e fornecedores também vão se beneficiar nesta lógica do mundo do trabalho, tá? Então, na aula de hoje a gente vai conhecer melhor as características da divisão do trabalho, principalmente no contexto internacional, tá bom? Muito bem. Olha esse gráfico que eu coloquei, que eu trouxe para vocês. Então tem aqui 3 nomes: biológica, territorial e social. O que é isso? São as principais formas de divisão do trabalho, tá? Então vamos ver o que significa cada uma delas aqui: divisão biológica, territorial e social. Pessoal, na divisão biológica do trabalho, né, a primeira forma de divisão que existiu, né, se considerava características biológicas dos seres humanos como aptidões físicas, como vocês podem ver aqui na primeira ilustração, né, os caçadores na época primitiva eram as pessoas mais fortes que estavam ali dentro da tribo, que iam atrás de alimento para o restante das pessoas, né? Sexo, gênero, né? Tem determinados trabalhos que dentro da sociedade historicamente são mais preenchidos por mulheres, outros por homens, principalmente no contexto tribal, né, onde, por exemplo, você tinha homens que saíam para caçar e as mulheres elas iam mais para colher frutos ou fazer algum tipo de trabalho envolvendo o cuidado da família, né? E também idade, tem atividades que são eram mais apropriadas para pessoas mais novas, outras para pessoas mais experientes, né? Como a gente colocou aqui também ilustrando, né? Tem determinados trabalhos que vai depender, então, da aptidão física, do gênero e da idade, certo? Isso a gente falando sobre a primeira forma de divisão do trabalho na origem da sociedade no contexto mundial, tá bom? A outra forma de divisão territorial que apareceu ao longo do tempo foi a divisão territorial, a divisão do trabalho territorial, tá? Considera a diversidade de recursos naturais divergindo de um lugar para o outro. Para satisfazer as suas necessidades, os povos passaram a negociar entre si produções excedentes. Para desenvolver o comércio, foi estabelecida a divisão regional do trabalho. Os grupos produziam o bem que seu território fosse mais fácil de produzir. Então, olha só esses 4 mapas para ilustrar o que a gente acabou de falar. Então, aqui no primeiro mapa, esse aqui, a gente está analisando o mapa do Brasil de produção de maçã
por unidade federativa, ou seja, por estado no Brasil. Então olha aqui na legenda, quanto mais para o vermelho, maior produção. Olha que Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são os estados que mais produzem maçã no Brasil. Né? Só que tem pessoas aqui no Amazonas que querem comer maçã. Então, né, essa divisão territorial aqui do trabalho permite com que haja comércio, né, entre regiões que não produzem maçã com aquelas que fornecem maçã. Vamos ver outro caso aqui, por exemplo, o caso da banana, nesse outro mapinha aqui. Ó. Observe que os estados que mais produzem banana são aqui, ó, Ceará, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, né? E vão ter estados que não vão produzir banana, né? Tanto quanto esses aqui. Então, onde você tem um fornecedor ofertando uma grande quantidade de produtos, né? Isso vai beneficiar os estados que não produzem tanto ou que não produzem, tá? E a mesma coisa aqui, ó, produção de laranja. Você que laranja é praticamente produzido em quase todo o território nacional, né? E também pera, né? Foi outro exemplo que eu usei aqui, também pera, assim como a maçã, mas produzida no sul do Brasil. Então, essa foi a segunda forma de divisão territorial, divisão do trabalho pela questão territorial. Né? Outros exemplos aqui, açaí, ó, nosso estado Pará, como ele é campeão de produção no Brasil, né? E melancia, olha interessante, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás, Rio Grande do Norte são campeões de produção. Isso é um tema de curiosidade, já que a gente está falando aqui de divisão territorial, tá bom? E a outra forma de divisão do trabalho é a divisão social, né? Então, olha só que eu coloquei aqui, ó. Com a origem das classes sociais, né? Pessoas de classe alta, classe média e classe baixa. O trabalho profissional passou a ser influenciado pelo nível social de cada trabalhador, uma vez que esse aspecto interferiria na capacidade de realização de tarefas, no tipo de trabalho a ser feito e nas oportunidades de ganhos maiores por execução. Então observe que no mundo moderno a divisão do trabalho é essa aqui, a divisão social do trabalho, na qual nós vamos ter vários tipos de trabalho que vão remunerar de forma diferente. Então, por exemplo, aqui no Brasil, né? Essa aqui é a fonte do G1 2018. As áreas que mais digamos, essas pessoas escolhiam para fazer faculdade, para aprender uma profissão, eram direito, administração, pedagogia, engenharia civil, ciências contábeis, enfermagem e psicologia. Então observe que de uma área para outra nós vamos ter aqui matrículas diferentes. Por exemplo, direito, que tem o maior número de pessoas inscritas, mais de 862 mil matrículas. Administração, 711 mil. Pedagogia, 679 mil. E por aí vai, tá? E aqui nós vamos ter média de remuneração de cada profissão. Observe que isso aqui, no Brasil, historicamente, tem sido sempre mais ou menos assim. Né? Então, quem vai começar a trabalhar, por exemplo, na área do direito, pode ganhar mais do que isso aqui? Pode, mas a média da remuneração é essa daqui. Então, isso caracteriza, né, uma divisão social baseada aí no tipo de vínculo empregatício que você adquire ao longo da sua vida, e dependendo do tipo de escolha que você vai fazendo na sua vida. Por isso que agora, nessa idade de 17, 18 anos, é importante a gente pensar muito bem, né, no tipo de trabalho que a gente vai querer aprender para a gente poder ter também noção de quanto em média a gente vai receber no futuro, tá? E óbvio que isso aqui vai, olha como eu botei a observação aqui, ó. É preciso salientar que o salário final do profissional é resultante de diversas variáveis, como e pode ser potencializado de acordo com sua formação, anos de experiência, especializações, conhecimento de idiomas e região de atuação, tá? Então tem lugares onde o direito vai pagar mais, outros vai pagar menos, né? Vai depender muito da sua especialização depois que você concluir a graduação, então tudo isso tem uma série de variáveis. Então, hoje a divisão de classe no Brasil, ela é mais ou menos assim, tá? Temos aqui a referência de classe baixa, baixa, baixa média, baixa alta, classe média baixa, classe média média, classe média alta e classe alta, tá? A classe baixa, baixa, aquela pessoa que ganha até R$ 1.980, né? Isso no contexto de 2018, 2019. E a classe alta, pessoas que ganham acima de R$ 23.850, tá? Nesse espectro aqui nós temos, né, as outras variáveis, as outras variantes. Então é importante vocês terem essa noção. Dados do IBGE é isso aqui.
Muito bem, então para a gente conhecer ainda mais essa divisão do trabalho, né, lembrando que a gente está dentro de contexto do sistema capitalista, é importante a gente conhecer as fases do capitalismo. Muito bem, então vamos lembrar. Então, primeira fase do capitalismo, depois que sucedeu ali o contexto do feudalismo, né, foi o capitalismo comercial, né, marcado pelo mercantilismo, né, autores importantes que descreveram o capitalismo comercial, como Thomas Mann, e aconteceu ali no período das grandes navegações, por exemplo, em 1500, onde a Inglaterra e Espanha eram os países potência na época, né? Já no contexto de 1700, nós vamos ter, né, o surgimento da Revolução Industrial nas indústrias, onde vai mudar totalmente a forma de divisão do trabalho, né, no mundo. O liberalismo vai ser uma vertente do capitalismo, né? E Adam Smith ele vai escrever, né, sobre essa questão, essa mudança no capitalismo, nesse contexto, um autor contemporâneo. Já no século XX, 1929, né, no período da grande crise da Bolsa de, né, Valores de Nova York, vamos ter o capitalismo financeiro, marcado pelo keynesianismo, né, que foi baseado na ideia de John Keynes sobre a intervenção do Estado na economia. E depois de 1950 nós vamos ter o capitalismo informacional, onde vamos ter aí a predominância de uma nova fase do capitalismo, a doutrina do neoliberalismo, onde autores como Milton Friedman vão teorizar sobre ela. Tá? Então, lembrando que já no século XX, Estados Unidos, né, estavam aí, digamos, despontando como um país importante no contexto mundial, e junto com o Japão, a Alemanha, né, países que se destacaram. Então, só em termos de ilustração, vamos avançar então aqui. Então, pessoal, a primeira divisão internacional do trabalho, como a gente viu, né, acontece ali em 1500, no qual o capital que a gente fala, o dinheiro, né, estava distribuído na distribuição e circulação das mercadorias entre as metrópoles europeias e suas colônias. Né? Só lembrar aqui da história do Brasil. Portugal e Brasil, né, tiveram sempre uma relação de colonizador e colonizado, né? As diversas regiões do mundo passaram a desenvolver funções diferentes, pois cada um passou a especializar-se no fornecimento de matéria-prima, metais preciosos, produtos manufaturados, etc. Tá? Então, o Brasil, como colônia, por exemplo, exportava o que se produzia bastante aqui, como, por exemplo, a cana-de-açúcar. Né? Já a metrópole exportava manufaturas, que são produtos já beneficiados, né? E as colônias produziam matéria-prima e exportavam para a metrópole. Com a necessidade de expandir o seu mercantilismo, vários países europeus foram conquistando várias terras. A partir daquele momento, diversas partes do mundo foram submetidas à dinâmica de circulação e de produção que era comandada pela Espanha. Então, gente, vamos lembrar então dos conceitos, tá? Então, a gente falou sobre manufatura e matéria-prima, né? A primeira grande divisão internacional do trabalho começou a se dar entre os países que colonizavam e os países que foram colônias, né? Então, países como o Brasil, por exemplo, eles passaram durante muito tempo só exportando matéria-prima, como a cana-de-açúcar, por exemplo. Já Portugal, ele pegava essa cana-de-açúcar, transformava em açúcar e vendia o açúcar para a Europa, né? Não vendia cana para os outros países, vendia já o produto manufaturado. Né? E assim também aconteceu no sul dos Estados Unidos, né, Índia, e vários outros países que foram colonizados por Espanha, Portugal, Inglaterra principalmente. Tá? E hoje em dia, se a gente for analisar quais são os países mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos, tem uma relação muito grande com quem começou realmente primeiro a se desenvolver em termos de capital. Né? Então, os países que colonizaram hoje têm, digamos assim, um histórico de acumulação pretérita aos que foram explorados. Tá? A segunda divisão internacional do trabalho aconteceu já no século XIX, 1850, graças à consolidação do sistema capitalista no século XVIII, e houve intensa transformação no processo produtivo que ficou conhecida como Revolução Industrial. Naquela época, a divisão internacional do trabalho passou por mudanças devido ao novo modelo de produção que as fábricas adotaram em relação às máquinas. Com isso, a produção artesanal é substituída gradativamente. Então, pessoal, a indústria ela vai marcar muito o mundo do trabalho,
onde a máquina ela vai entrar no lugar do trabalho manual, certo? Então hoje, se a gente for analisar, por exemplo, essa camisa aqui, ela não foi feita de forma artesanal, ela foi feita de uma forma industrial. Né? Isso significa o quê? Que todo o processo, né, da matéria-prima até se transformar nesse produto industrializado, ele passou por vários procedimentos maquinizados, né? Desde o algodão ser transformado em tecido, né? E isso aqui passar por máquinas de costura para deixar tudo no molde como está, né? Isso significa que a indústria ela tornou o mundo do trabalho totalmente diferente depois da Revolução Industrial, tá? Naquele momento, o mundo estava dividido entre países especializados em fornecer matéria-prima, como eu falei, as colônias, né? E países que utilizavam essa matéria-prima para fazer produtos industrializados. Lembrando, a primeira Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, depois tivemos outros momentos de Revolução Industrial nos Estados Unidos, no Japão, na Europa como um todo, tá? Os que forneciam matéria-prima estavam atrelados ao subdesenvolvimento e os que produziam produtos industrializados se tornariam líderes do sistema capitalista. Então, só para pensar, o Brasil exportava cana-de-açúcar para Portugal e o açúcar era beneficiado lá em Portugal e vendido já como um produto industrializado para outros países. O que vale mais? Uma cana-de-açúcar ou um saco cheio de açúcar? Né? Obviamente que o produto industrializado ele agrega mais valor. Então essa regra valeu para todos os outros produtos que também eram beneficiados. Né? Se a gente parar para pensar, aqui no Brasil nós exportamos, por exemplo, minério de ferro. O que vale mais? O minério de ferro bruto ou o minério de ferro já industrializado, moldado, pronto para ser usado na indústria civil? Né? Então, obviamente que o produto que foi beneficiado ele tem um valor agregado maior. Tá? E a terceira divisão internacional do trabalho, né, ou nova divisão internacional do trabalho, vai acontecer já no século XX, né, onde a Inglaterra registrou sinais de fragilidade na sua condição de potência hegemônica, que foram agravados por duas guerras mundiais e pela crise de 1929. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos assumiu a posição de potência mundial e esta nova fase do capitalismo ficou conhecida como capitalismo financeiro, né, e causou modificações na DIT. Tá? Nessa época, muitos países subdesenvolvidos começaram a ser financiados pelas nações detentoras de capital, que devido a tal fato, muitas empresas passaram a espalhar filiais pelo mundo, o que transformou os países desenvolvidos em exportadores de produtos industrializados, alterando as relações comerciais que predominavam até então. Isso acarretou na mudança da Divisão Internacional do Trabalho, que passou a ser conhecida também por Nova DIT. Então vejam bem, os países subdesenvolvidos ou emergentes, né, eles começaram a se industrializar num ritmo mais lento do que os países que se industrializaram primeiro, mas começaram a se industrializar. No entanto, né, os países desenvolvidos eles adotaram novas estratégias para ampliar os seu capital. Né? Quais foram um exemplo de estratégia? Uma empresa multinacional, ou seja, aquela que atua em vários países diferentes, que tem sede no país de origem, ele vai abrir filiais em vários países do mundo, né? Principalmente em países subdesenvolvidos, com qual finalidade? Com a finalidade de produzir os mesmos produtos, só que tendo custos menores. Que para pensar, é mais fácil uma empresa pagar um salário de um trabalhador em dólar, em euro ou em real. Né? Lembre-se, 1 euro equivale a mais ou menos R$ 6 hoje em dia. Né? Então é muito melhor você pagar o salário em uma moeda menos valorizada, porque isso acaba, no final das contas, gerando mais benefícios para a multinacional. Tá? Então, exemplos aqui, né, de indústrias, né, por exemplo, automobilística. Né? Temos várias aqui no Brasil. Com a pandemia, acabou que fecharam algumas, né? Mas essas indústrias, a maioria delas, elas têm sede nos Estados Unidos, no Japão, Itália, mas funcionam aqui as filiais, né? Que é um lugar onde o salário é muito mais fácil de ser pago, né? Mais barato do que se fosse pago nos Estados Unidos, na Europa ou no Japão. Então, como eu falei, empresas multinacionais, elas são
conhecidas como transnacionais também, elas são empresas que possuem atividades que vão ser realizadas em diferentes nações. Tá? Apesar das empresas internacionais atuarem em vários países, elas possuem uma única sede, e a sede é no seu país de origem. Então, por exemplo, a Ford, né, ela tem sede nos Estados Unidos, né, em Dearborn, em Michigan. Tá? Já a Toyota, ela vai ser uma empresa que está presente em vários países, mas tem a sua sede em Toyota, Aichi, no Japão. Tá? Muito bem, mapa do Brasil, identificando aqui, né, as fábricas de automóveis no Brasil. Esse mapa já deve ter desatualizado um pouquinho, mas até, digamos assim, antes da pandemia, era mais ou menos assim. Nós tínhamos aqui, ó, no Nordeste, empresas como a Fiat, né, a Ford, Jack Motors. No Centro-Oeste, empresas como a Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, né? No Sul, várias, né? Como Chevrolet, Renault, Nissan, Volks, BMW, né? E no Sudeste, aí, uma grande quantidade. Olha só no estado de São Paulo a quantidade de multinacionais que temos aqui de montadoras de veículos, né? Honda, Hyundai, Toyota, Volks, GM, né? Chery, e no norte também temos aqui, ó, tá? Então observe que essas bandeiras que eu coloquei do lado aqui são as bandeiras dos países sede de muitas fábricas de veículos, né? Comprando nos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Itália, Inglaterra, Alemanha, França, Suíça, né? Mas então, apesar dessas empresas estarem sediadas no Brasil, todo o lucro, né, final dessas empresas, elas vão para as sedes desses países serem reinvestidas, tá? Então, duas divisões internacionais do trabalho passaram a conviver na economia mundial e permanecem até hoje. Tá? Então, vamos lembrar. A DIT clássica, DIT, né, Divisão Internacional do Trabalho clássica, era caracterizado pelas relações entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos não industrializados. E a nova DIT é expressada pelo relacionamento entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos industrializados. Tá? Professor, é em todo o país subdesenvolvido que empresas multinacionais instalam suas filiais? Não. As empresas multinacionais elas vão escolher países subdesenvolvidos que possuem algum parque industrial, alguma infraestrutura, né, para que ele possa ter o mínimo de condições de ter o seu investimento ali realizado com sucesso e obter retorno. Tá? A atual divisão do trabalho e suas variáveis. Então, pessoal, é importante a gente destacar aqui, ó, dentro desse contexto atual, nós temos o fenômeno da globalização. Tá? Em relação à globalização, o fato de ser um processo que conecta todo o planeta com livres vias para a circulação do capital tem fortes implicações na divisão do trabalho. Novas oportunidades de trabalho estão sendo geradas devido aos novos meios de comunicação e à ideia de aldeia global, com a relativa facilidade de investimentos, projetos, empreendimentos que estão sendo executados em diferentes partes do planeta. Então, por exemplo, nós temos os aplicativos de veículos, né, que são profissões novas. Né? Ah, professor, mas existiu táxi? Né? Não, o serviço de transporte existia, mas envolvendo aplicativos, né, com a nova dinâmica que foi estabelecida, né, isso significa que um surgimento de uma nova profissão com características ligadas à globalização, às novas tecnologias. Né? A atual divisão do trabalho e suas variáveis também vai contar com a revolução técnico-científica, né? Que é uma variável que condiciona a evolução das forças produtivas no sentido de um gasto crescente em pesquisa e desenvolvimento, planejamento, design e na formação de mão de obra altamente qualificada. Tá? Então, ao mesmo tempo em que cria novas profissões, esse novo mundo, né, da revolução técnico-científica, em decorrência da automação, também dispensa o trabalho produtivo, ampliando o excedente de desempregados. Tá? Então, observe que youtuber, né, é também hoje uma profissão que muita gente está exercendo. Né? Tem que ter, obviamente, para todo tipo de trabalho que você vai exercer, ter algum tipo de talento, preparação, esforço, mas são profissões que não existiam antes da revolução técnico-científica e passaram a existir hoje, e a gente vai percebendo que novas profissões vão surgindo enquanto outras vão morrendo.
né? Então vamos ver aqui profissões do futuro versus profissões em extinção. Então quais são as novas profissões que estão aí, né, devido às novas tecnologias? Gestão de mídias sociais, engenharia de cibersegurança, engenharia de dados, especialização em inteligência artificial, desenvolvedor em JavaScript, investimento day trader, motorista de aplicativos, consultor de investimentos, assistente de mídias sociais, arquitetura com especialização em realidade virtual. Então, observe, são várias as possibilidades, né? Tudo devido à evolução tecnológica, tá? Então, estejam sempre atentos a essas inovações, essas profissões que são profissões do futuro, né? E quais são as profissões em extinção? Né? Profissões que cada dia mais estão, digamos assim, distantes, né, da tecnologia, como por exemplo, operador de telemarketing, contador, motorista de caminhão, condutor de trem e metrô, taxista, arquivista, carteiro, agricultor, repórter de jornal impresso, funcionário de gráfico. Professor, essas profissões elas vão se extinguir amanhã, amanhã depois? Não, elas ainda vão continuar existindo durante o tempo, mas a tendência é cada vez mais o mundo da automação, né, o mundo das máquinas, digamos assim, vão diminuindo a necessidade de pessoas, né? Esses serviços cada vez vão se tornar cada vez mais automatizados, né? Como, por exemplo, no banco hoje existe o caixa eletrônico. Antigamente não existia caixa eletrônico, para você sacar o seu dinheiro você tinha que ir na boca do caixa falar com uma pessoa para ela te dar o seu dinheiro. Hoje em dia você não precisa. E a tendência é que, por exemplo, os bancos físicos eles estejam cada vez mais em menor número. Né? Por quê? Porque hoje tudo se resolve pelos aplicativos de celular. Né? Você não precisa ir para o banco pegar fila para resolver seus problemas. Né? Tudo você já resolve ali pelo próprio celular. Então, pessoal, a atual divisão do trabalho ela vai ter essa característica. As novas exigências profissionais por conta dos avanços tecnológicos ocorrem em todo o mundo e envolvem as principais empresas internacionais. Os computadores, tablets, smartphones e demais instrumentos tecnológicos tornaram-se ferramentas de trabalho para diferentes profissionais, sendo capazes de facilitar e agilizar vários serviços. Né? Com isso, a informática e a internet têm ditado os novos rumos do século XXI. Então, observe que quem hoje não domina, né, as novas tecnologias tende a ficar para trás. Então, a gente precisa, né, obviamente, saber usar com inteligência celulares e outros instrumentos, né, tecnológicos para não ficarmos para trás. Tem pessoas que, infelizmente, hoje não sabem usar o computador, né, pessoas que hoje em dia não sabem utilizar celular e estão cada vez mais ficando dependentes daqueles que sabem usar, né? Então, olha só o nosso contexto atual, né? Estamos num contexto de pandemia, onde as aulas estão virtuais. Então, tanto professores quanto os alunos precisam hoje usar um computador, um smartphone, para poder haver troca de informações, né? Se não houvesse essa tecnologia, não houvesse o domínio dessa tecnologia, nada disso seria possível. Né? Então, relação tempo de estudo remuneração média. Isso aqui é importante, pessoal. Tá? Observe que as novas exigências profissionais ocorrem em todo o mundo e as melhores oportunidades estão abertas para as pessoas com maior capacidade de interação e sabedoria em lidar com diferentes situações e competentes para resolver problemas de sua área de conhecimento. Então, observe que no Brasil nós vamos ter uma relação tempo de estudo e remuneração média bastante interessante. Esses dados de 2006, mas não mudou muito de lá para cá não. Observe bem. Pessoas que são analfabetas, ou seja, que não fizeram nem o ensino fundamental, elas tendem a receber, em termos de homens, até R$ 765 por mês e as mulheres 547, tá? E olha aqui para outro extremo. Quem alcança o final de seus estudos, já chega lá ao doutorado, ele tem uma remuneração média de R$ 9.367 para homens e R$ 6.742 para mulheres. Óbvio que isso aqui variando de profissão para profissão também, né? Mas observe que quanto menos estudo a pessoa tem, menor vai ser a média de renda dela ao longo da vida, né? Através de trabalhos lícitos, né? Então, a média, né, do brasileiro está aqui, ó, ensino médio, tá? R$ 1.408 para homens, R$ 1.064 para mulheres.
mas o que eu recomendo muito para vocês é investirem na educação de vocês, no aprendizado de vocês, para vocês chegarem aqui, ó, pelo menos, né, no superior completo, né? A renda de vocês ter, digamos assim, um aporte maior e as oportunidades ao longo da vida serem maior também. Mas óbvio que o ideal seria todo mundo chegar até o final da sua carreira, né? A gente sabe que ao longo da vida temos muitas dificuldades, mas nós temos que nos preparar para aproveitarmos as oportunidades que a vida parece, tá certo? Que a vida nos traz. Muito bem, pessoal. Então, concluindo a aula de hoje, vimos então sobre as influências tecnológicas na atual divisão do trabalho, tá? Vimos que a divisão do trabalho é um sistema em que o indivíduo ganha se sustenta ao produzir um bem ou um serviço. As principais formas de divisão do trabalho ao longo da história foram a biológica, territorial e social. A primeira divisão internacional do trabalho ocorreu no final do século XIV e era caracterizada pela dinâmica em que a metrópole exportava manufaturas e as colônias produziam matéria-prima e exportavam para a metrópole, como vemos casos, por exemplo, Brasil e Portugal, Inglaterra e Estados Unidos, né, Espanha e América Latina. A segunda divisão internacional do trabalho ocorreu em meados do século XVIII e foi marcado pela Revolução Industrial. Naquele momento, o mundo estava dividido entre países especializados em fornecer matéria-prima e países que utilizavam essa matéria-prima para fazer produtos industrializados. E a terceira divisão internacional do trabalho ocorreu já no século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Nessa época, muitos países subdesenvolvidos eles começaram a ser financiados por nações detentoras de capital, que devido a tal fato, muitas empresas passaram a espalhar filiais pelo mundo, já que esses países subdesenvolvidos passaram a ter uma infraestrutura, né? O que transformou os países subdesenvolvidos em exportadores de produtos industrializados, né? E essas grandes empresas são conhecidas como multinacionais ou transnacionais e caracterizadas pela atividade que são realizadas em diferentes nações, tendo sede no seu país de origem, tá? A atual divisão do trabalho é marcada pela presença da globalização e da revolução técnico-científica, né? Enquanto algumas profissões têm sido extintas, outras têm surgido, como nós vimos lá, caso, por exemplo, né, dos aplicativos que existem hoje para vários tipos de trabalho, como por exemplo o aplicativo de transporte, né? Muito bem, recomendações da aula de hoje. Um livro muito bom para vocês adquirirem e ler é o Livro da Economia, tá? Editora Globo. Há uma série muito interessante que fala sobre essa questão da tecnologia Black Mirror, né, da Netflix. YouTube, o que é globalização? Quer que eu desenhe? Tem um vídeo bacana lá, é só clicar nesse link aqui que você vai direto para esse vídeo falando sobre o que é globalização. E um filme que eu indico para vocês é Encontro com Milton Santos, um geógrafo importante do contexto brasileiro, que fala sobre o mundo globalizado visto de cá, visto na perspectiva de um país subdesenvolvido ou emergente, tá? Então, pessoal, a atividade desta aula vai ser a seguinte: eu quero que vocês façam uma redação, ok? Dentre esses três temas aqui, ó, tá? Escolham um desses três temas e façam uma redação. Quais são os três temas que vocês podem escolher? Aspectos positivos e negativos da divisão internacional do trabalho, por que, em alguns casos, homens e mulheres ganham diferente, ou a importância da qualificação profissional, tá? Vocês vão escolher um desses três temas e vai fazer uma redação, né, de até 25 linhas, e pelo menos 25 linhas, aliás, tá? As instruções para fazer uma redação dissertativa está aqui nesse slide, tá? E essas são as referências bibliográficas. Gente, bons estudos para vocês, espero as atividades de vocês até o final da semana, e qualquer dúvida estamos aqui para ajudá-los, tá bom? Forte abraço, até a próxima!